tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Espero que vocês também estejam bem. Eu tô passando aqui hoje para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. O que o Senhor tem ministrado ao meu coração por esses dias, que tá lá em Filipenses 4, do 10 ao 13. É um texto bem conhecido, gente, que diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo final aqui é um texto áureo, né? Todo mundo conhece ele de cor e salteado, mas que muitas vezes é interpretado de forma errada, né? Esse texto, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração em questão do contentamento. Esse texto vai falar realmente sobre contentamento e o Senhor tem trazido para mim essa questão de que ele coloca situações em nossa vida como para a gente aprender, tirar aprendizados de determinadas situações, porque a gente acha que o contentamento é só para os dias bons, né? É quando tá tudo bem, quando a saúde tá boa, quando o financeiro tá legal, aí eu vou estar contente. Mas o contentamento, gente, não é sobre estar, é sobre ser. É sobre ser contente, não é sobre estar contente. Estar contente, gente, depende de uma situação externa. Mas quando eu sou contente, é interno, é pela presença do Senhor, é pela bondade do Senhor dentro de mim, que eu enxergo essa graça dele me capacitando todo dia, que eu vivo contente, que eu sou contente. Então, que vamos entender já uma coisa de cara, assim, de começo. É para a gente ser contente, não é para estar contente. O estar é passageiro, vai passar. Se você vive de coisas, quando eu tiver uma coisa, aí sim eu vou estar contente. Quando eu conseguir aquilo, aí sim eu vou estar contente. Isso é um contentamento passageiro, é viver sempre por algo externo, não pelo interno, que é a presença de Deus nas nossas vidas todos os dias. Aqui nesse texto, gente, Paulo vai estar falando para os filipenses que ele está assim muito alegre pela ajuda que eles receberam. Ele está grato pela ajuda que eles receberam, que ele recebeu pelos filipenses em uma oferta. E ele está expressando a gratidão dele a esse povo. Mas ele vai falar: eu não digo isso por necessidade. Ele não está dizendo para os filipenses que ele está grato porque ele está ali passando por necessidade, que ele está precisando de algo e então ele está grato. Aí ele vai dizer: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí, gente, quando o Espírito Santo trouxe assim, um dia eu estava dentro de casa e me veio assim, o Espírito Santo me trouxe esse versículo assim e veio o aprendi na minha cabeça. E aí eu comecei a refletir que tudo que a gente sabe é porque a gente aprendeu, né? A gente vai para a escola para quê? Para aprender a matemática, um mais um, a gente sabe, né? Então, na vida, o contentamento eu vou ter que aprender, assim como Paulo aprendeu. Eu acredito que quando Paulo ele se rendeu a Jesus, porque Paulo, para quem não sabe, gente, se alguém que está acompanhando e não sabe, Paulo ele era um religioso da época. Ele defendia as tradições judaicas. Ele perseguia os cristãos por amor à lei. Ele era ali alguém que entendia muito bem a lei mosaica, né? A lei que Deus deu através de Moisés. Só que aquela lei foi para um tempo. E quando Jesus desceu à terra para cumprir o seu ministério aqui, para nos dar o acesso ao Pai, para nos regenerar, para nos justificar, veio a graça, veio o evangelho, veio as boas notícias e Paulo não entendeu isso. Então ele perseguia os cristãos. Ele protegia essa lei, ele matava cristãos, né? E então ele não entendia isso. E aí eu acredito que nesse começo, né, de Paulo, assim, quando ele aceitou Jesus, quando ele entregou a vida, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele ele começou uma caminhada que ele foi aprendendo a viver. Ele foi aprendendo. Acredito que antes ele não sabia esse contentamento, né? Ele conhecia as tradições, mas possivelmente, gente, ele não conhecia essa graça de viver contente, independente de qual seja a situação.
E ele vai falar que agora ele sabia, sei, porque ele aprendeu. Sei estar abatido, sei a ter abundância. Tem outra tradução, quer ver, ó, que vai falar assim, ó. Aprendi a viver satisfeito tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstâncias. Ele aprendeu um segredo. E eu acredito que a gente precisa descobrir o que é esse segredo. E esse segredo, gente, é a presença de Deus nas nossas vidas todo dia. Essa graça capacitadora que capacita a gente a viver, seja lá o que for, né? Tá doendo, tá difícil, tá complicado e a gente pede assim, Senhor, me ensina o que eu posso aprender com isso daqui. Sábado mesmo, gente, o Senhor já estava falando comigo sobre essa palavra e aconteceu algo que me frustrou, gente. Eu não vou contar com detalhes, mas aconteceu algo no final do dia que me frustrou, que deixou eu triste, assim, sabe? E na hora que aconteceu, essa palavra veio ao meu coração. Você está aprendendo realmente sobre o contentamento. Então é uma chance, mas lá dentro de mim era uma guerra, assim. Eu não queria aceitar. E eu queria, assim, a minha vontade era sair debatendo, assim, mas era comigo mesma, era uma guerra interna. Eu não falei nada pra ninguém, eu não reclamei pra ninguém, mas dentro de mim tava uma guerra. E ficou por assim, uma hora, mais ou menos, assim, naquela guerra interna. Na mesma hora que eu já sentia a alegria, que eu falava, não, o contentamento tá voltando. Eu já ficava frustrada. E eu entrei no banheiro pra orar, pra tomar banho, porque era uma hora, assim, geralmente a hora que a gente, mãe, né, entra no banheiro pra tomar banho, é o momento que a gente descarrega, desabafa com Deus, né, porque geralmente sempre tem as crianças junto com a gente. Eu entrei no banheiro e eu falei, Senhor, eu acredito que essa palavra está falando muito comigo nesses dias sobre o contentamento. E eu tô assim frustrada, eu não tô contente, eu não tô alegre com isso, eu tô muito chateada. Mas se o Senhor quiser, me ensina então. Me ensina o contentamento mesmo aqui nesse negócio que eu não tô gostando de como saiu esse trem, como diz o mineiro, né? Eu não tô gostando disso daqui, Senhor. Mas então me ensina o contentamento. E quando eu saí do banheiro, eu chorei ali, quando eu saí eu já estava mais leve. E a gente tem o costume de sempre colocar um louvor na TV, e eu saí do banheiro, coloquei um louvor animado, comecei a cantar com as crianças, comecei a louvar. E quando eu percebi, gente, eu já estava assim leve, eu já estava louvando ao Senhor, eu já estava adorando, eu já tinha me esquecido porque que eu estava chateada. E Deus tem falado muito sobre isso, adorar Ele, mesmo que a gente não tá entendendo aquela situação. Eu acredito que a gente vai aprender o contentamento na adoração, adorando ao Senhor, assim como Paulo, que a gente possa aprender com as adversidades, com as tribulações, né? Se eu estou passando por uma necessidade hoje, que eu olhe para ela e pense assim: aqui eu tenho a chance de aprender o contentamento. Porque às vezes a gente acha que o contentamento vai estar só nos dias bons. Mas lá nos dias bons, gente, talvez a gente vai estar tão feliz e tão alegre que de lá eu não vou aprender nada. Eu não vou tirar nenhuma lição. Mas nos dias maus, se eu estiver contente, se eu não estiver amargurado, rancoroso com a situação que eu estou vivendo, eu vou tirar dali ensinamentos profundos, lições grandiosas. Paulo, ele descobriu o contentamento tendo uma identidade transformada por Cristo. Ele foi sendo transformado por Cristo e isso foi trazendo um contentamento para ele, a ponto dele chegar no versículo 13 e dizer: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por tudo. Aqui nesse momento que ele está escrevendo essa carta, ele está preso. E ele está dizendo: eu posso passar pela prisão, eu posso passar por necessidade, eu posso passar por fome, eu posso passar por momentos de abundância, eu posso passar pela doença, eu posso passar por todo tipo de frustração aqui nessa terra. Eu posso passar porque eu tenho um Deus que me fortalece, eu tenho um Deus que me guia, que me ajuda nas adversidades, que a gente possa entender, né, gente? Essas verdades da palavra e não querer só uma vida fácil, uma vida muito tranquila, porque não é assim. Se a vida tiver muito fácil, se tiver tranquila demais, às vezes a tendência a gente pode olhar, porque talvez a gente está um pouco distanciado do Senhor. Porque à medida que a gente busca
mais e mais do Senhor, conhecer Ele mais. As adversidades se levantam. Eu não vou te dizer para você que vai ser fácil. Não vou, porque o inimigo ele se levanta para tentar nos paralisar, para tentar nos parar. Mas eu posso enfrentar essas coisas porque o Senhor me fortalece. Que o Senhor fale melhor ao teu coração, que Ele te anime, que Ele te fortaleça, que Ele te dê graça para você avançar e para você continuar, mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades. Cristo, Ele é a nossa fonte de força. Para terminar, gente, eu vou ler um versículo que está em Efésios, que diz assim, ó, Efésios 6, o 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa fonte de alegria, todo contentamento que a gente desejar, todo contentamento que a gente busca ter, né? É no Senhor, é dele que vai vir. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor te ajude a entender essas verdades da palavra, que a gente pode passar por qualquer situação, porque ele nos fortalece. E eu gostaria de fazer uma oração por você nesse dia. Se renda ao Senhor. Se você tem uma doença incurável, se você está passando pela depressão, pela ansiedade, seja lá pelo que for, por uma necessidade financeira, se você está desempregado, que o Senhor alcance o seu coração, que o Senhor traga sobre a sua vida, que haja uma provisão de contentamento. Talvez não vai ser a provisão financeira, talvez não vai ser a provisão hoje, nesse exato momento, de alimento, talvez não vai ser, mas vai vir uma provisão de contentamento sobre o teu coração, porque todo contentamento, todo verdadeiro contentamento provém do Senhor. Amado Pai, eu oro, Senhor, pelo meu amado irmão, que me ouve do outro lado, meu Senhor, aquele irmão que ficou até agora, que está orando junto comigo, que o Senhor alcance a vida dele, que o Senhor alcance a vida dessa mulher, Jesus, dos meus irmãos em Cristo, Senhor, espalhados por aí. Senhor, nós fazemos parte do teu corpo. Nós estamos, Senhor, por mais que distantes um do outro aqui na terra, Senhor, mas nós estamos ligados, porque nós participamos do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Jesus, fortalece os meus irmãos, que eles, Senhor, suportem as adversidades, que eles entendam, Senhor, que em Ti há um lugar para nós nos escondermos, para nós nos achegarmos, que toda, Senhor, toda verdadeira força, Senhor, que todo verdadeiro contentamento provém de Ti. Fortalece os meus irmãos, fortalece, Senhor, aonde tiver alguém aflito e angustiado, que a Tua presença os alcance, que haja na vida de cada um deles, Senhor, a Tua força, que o verdadeiro contentamento chegue ao coração dos meus amados irmãos e que nessa adversidade eles aprendam algo, que gere um testemunho, que eles sejam bênção na vida de alguém. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em o nome de Jesus. Amém.